Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo, sou eu, Marcos Lisander, para dar sequência àquele trabalho de resolução das questões das ADs anteriores de PDA, Projeto de Desenvolvimento de Algoritmos, visando que vocês consigam entender como é que se montam os algoritmos para que vocês possam ter facilidade na hora de fazer a AD2 de vocês. Então nós vamos continuando aqui. Da última vez nós fizemos a resolução da primeira questão da AD2 do primeiro semestre de 2016. Hoje nós vamos resolver a segunda questão dessa mesma AD. Tá? E essa questão é até mais simples, mais fácil do que a outra questão anterior que nós fizemos. Eu escolhi fazer ela porque ela vai poder mostrar uma coisa bacana, né, diferente da outra que foi feita em apenas um bloco, porque nós vamos modular ela em dois pedaços, tá? Ela dá a possibilidade da gente poder modular ela em dois pedacinhos, o próprio algoritmo e um procedimento que nós vamos fazer, em que esse algoritmo vai chamar esse procedimento. Entendeu? Então, na verdade, é a forma de vocês entenderem um pouquinho isso, além de também ela conter um vetor que fica bem bacana para vocês entenderem. Eu vou começar a ler então agora a questão para vocês poderem entender. Escreva um algoritmo que leia várias datas e imprima qual a data seguinte a cada uma delas. Cada data será lida como 3 números inteiros. O primeiro o dia, em seguida o mês e por último o ano. Para este algoritmo, considere que os meses têm as quantidades de dias indicados na tabela abaixo. Então ele dá uma tabelinha lá embaixo que nós vamos ver, né, de quantos dias tem em cada mês, tá? Entrada. A entrada consiste de várias linhas de dados. A primeira linha contém o número n de datas a serem lidas. Considere que n é maior ou igual a 0. As n linhas restantes contêm as datas a serem lidas. Considere que os usuários do algoritmo irão digitar os dados seguindo as regras indicadas no texto. Considere também que nenhuma data fornecida será inválida. Por exemplo, não haverá um 31 de fevereiro de 1999. Portanto, não é necessário verificar se o usuário digitou dados inválidos. Saída. A saída deve ser a data seguinte, a data lida pelo programa, considerando o número de dias da tabela. Então aqui nós temos uma tabela que eles deram, tá? Onde ele diz que os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro tem 31 dias. O de abril, junho, setembro e novembro tem 30 e o de fevereiro tem 28, ou seja, não está sendo considerado aqui 29 dias. Esse exercício é só mais para você poder entender aquela separação do bloquinho, porque na verdade, uma data ela não é tratada dessa forma, tá? Então é mais pelo exercício, tá? Para você poder pegar e pescar a solução do problema, tá? Então aqui ele está mostrando um exemplo de como se daria, né? O programa perguntaria quantas datas e o usuário digitaria, por exemplo, 4. E aí ele perguntaria data 1, o usuário informaria dia, mês e ano, e o programa responderia dia seguinte, é esse aqui. Data 2. Ele daria a data 2 e o programa responderia. Repara que o usuário está dando uma data e o programa está respondendo. O usuário está dando uma data e não está respondendo. Ou seja, não está sendo coletado primeiro todas as datas para depois serem respondidas. Isso é importante para você entender, porque ele quer que a saída seja dada exatamente como está aqui no texto. Desse jeitinho aqui, tá? Se ele quiser fazer exatamente como está aqui, o que tem que estar na tela é exatamente isso. Então nós temos que tomar determinado cuidado com relação a isso, ok? Então vamos seguir agora para a confecção. É bastante simples. E conforme eu for fazendo o programa, vocês vão começar a entender o porquê foi tomado determinadas decisões e eu vou estar dizendo para vocês o porquê que foi tomado, tá? Então aqui o nosso esqueletinho de algoritmo com início e fim, tá? Então primeiro nós vamos criar um procedimento. O que é um procedimento? Da outra vez nós falamos de função. Existia uma função chamada numFilhos que era utilizada e a gente não queria saber o que essa função numFilhos fazia. Só sabia que ela dava o número de filhos. Agora não, nós vamos escrever, é como se nós fôssemos escrever uma função. Diferentemente, procedimento, tá? É
é um pedaço de código que pode retornar valor ou não, tá? Na verdade, ele não retorna valor. Nós vamos trabalhar com variáveis passadas por referência para que essas variáveis recebam o valor. Então, nós vamos criar aqui um procedimento chamado procedimento próximo dia, tá? Esse foi o nome que eu quis dar para o procedimento próximo dia. E aqui dentro desses parênteses eu vou passar quais são os parâmetros que eu quero receber desse procedimento, tá? Então, se eles fossem parâmetros só de entrada, eu escreveria entrada, dois pontos e os parâmetros. Mas como não é, eu quero passar por referência saídas, dois pontos, dia, mês e ano, tá? Eu vou escrever aqui embaixo a diferença entre passar por valor e passar por referência. Acredito que vocês já tenham visto isso, tá, na aula. Caso não tenha visto, é uma explicação bastante rápida. Quando você passa um parâmetro por valor, quando você passa por valor, é como se eu estivesse chamando próximo dia, tá? 1 do 2, 3. Opa, 1 do 2 de 1985, por exemplo, tá? Então, o que eu estou passando para eles como por valor, caso aqui estivesse escrito entradas, não como está saídas, mas que tivesse escrito entradas, tá? Eu estaria passando o valor 1 para a variável dia, o valor 2 para a variável mês e o valor 1985 para a variável ano. Então, se eu tivesse durante o programa passando uma variável chamada, por exemplo, x, y e z, tá? Embora eu não goste desses nomes, tá? Se eu estivesse passando, eu estaria passando o conteúdo da variável x, o conteúdo da variável y e o conteúdo da variável z, porque eu estou passando por valor. Quando eu passo por referência, igual está aqui, ó, escrito saídas, né? Quando eu passo por referência, o que acontece? Na verdade, quando eu escrevo próximo dia, né, x, y e z, eu não estou passando o conteúdo deles. Eu estou passando uma referência para a variável. Qual é a diferença disso? Quando eu passo só o conteúdo, o que eu fizer dentro do procedimento, tá? O que eu fizer dentro do procedimento próximo dia com a variável x, y e z, isso não altera a variável fora do procedimento, porque eu passei apenas o valor. Quando eu passo por referência, eu passo o endereço da variável. E aí, quando eu passo o endereço da variável, tem uma diferença. O que eu fizer dentro do procedimento com a variável vai alterar a variável fora do escopo do procedimento. Então, isso é bastante importante vocês entenderem, tá? Aí vocês vão entender o porquê que eu estou passando ela por referência. Esse camarada aqui ele tem que ficar fora do meu algoritmo, tá? Então, o procedimento vai ser chamado, e ele vai ser chamado aqui por dentro do algoritmo. Então, esse procedimento ele também tem um início, tá? E também tem um fim. Muito bem? Então, dentro desse procedimento, eu vou fazer alguma coisa, tá? Usando o dia, o mês e o ano que eu estou passando por referência, tá? Por que eu passei por referência? Porque eu vou alterar o conteúdo da variável dia, mês e ano para que nela esteja o próximo dia. Então, quando eu executar o próximo dia e fornecer uma variável que contém o dia, uma variável que contém o mês, uma variável que contém o ano, depois que eu executar o procedimento, nessas mesmas variáveis vai estar o próximo dia, certo? Porque eu vou alterar ali dentro o conteúdo das variáveis dia, mês e ano. Beleza? Muito bem. Então, aqui estamos aqui com o início do procedimento. Então, dentro do início do procedimento, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou declarar um vetor, tá? Eu vou chamar esse vetor de número dias, ok?
eu poderia dar qualquer nome, tá? Número dias. O que eu vou botar nesse vetor? Todo vetor você coloca assim entre colchetes, tá ok? Eu vou colocar o número de dias que cada mês tem, tá? Então na posição 1 eu vou colocar 31 porque é janeiro. Na posição 2 eu vou colocar 28. Depois vai vir março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Então tá aqui, ó, o número de dias é um vetor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posições, uma para cada mês, indicando que naquela posição está a quantidade de dias daquele mês, tá? Então é assim que eu declaro um vetor. Então naquele vetor ali, beleza. Então eu vou pegar aqui, ó, o dia, a variável dia, que é o primeiro aqui, que está aqui, ó, ela vai receber o que? Ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber dia mais 1 mod número dias do mês. Calma que eu vou explicar, tá? Desse lado tá a variável que vai receber o que está do lado de cada atribuição. Lembra que eu falei para vocês que essa setinha aqui é atribuição. O que está do lado de cá vai vir para cá, ok? Então, eu estou pegando dia mais 1, tá ok? E estou pegando o resto da divisão de dia mais 1 para o número dia mês. O que é isso? Aqui vai ter um número, certo? Como ele disse que as datas são válidas, então, se a data é válida, ali vai ter um número de 1 a 12, ok? Então, digamos que o dia ali, o mês ali, fosse 01, janeiro, tá? Então, esse número dias mês, número dias na posição 1, seria 31. Então, eu vou pegar dia mais 1, mod 31, tá? Resto da divisão por 31, tá ok? Para que isso? Digamos que eu tenha fornecido o dia 31 de janeiro, um exemplo, tá? Então aqui seria 31 mais 1, 32. Resto da divisão para 31 vai ser 1. Então isso quer dizer o quê? Que a variável dia vai receber 1. Ok? Se eu botar, por exemplo, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, 28, né? 28 de fevereiro, tá? E fizer 28 mais 1, vai dar 29. Resto da divisão por 28 vai dar 1. Se eu botar 20 de fevereiro, por exemplo, 20 de fevereiro vai ser 20. O próximo vai ser 21. Resto da divisão por 28 vai dar 21. Ok? Beleza. Então vamos seguir. Então aqui a primeira coisa que eu preciso analisar é se o dia é igual a 1 ou não. Porque você percebeu que se o dia não for igual a 1, quer dizer que está dentro do próprio mês. Tá? Então na verdade eu repetiria o mês e o ano. Certo? Então vamos lá. Se o dia for igual a 1, então... Bom, o dia sendo igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou agora olhar para o mês, né? Então eu vou fazer algo parecido com o mês. O mês vai receber o mês mais 1 mod 12, ok? Por quê? Porque se o mês for, vamos supor, no caso que eu botei 31 de janeiro, deu 1, tá? Então o dia é 1, ele vai entrar aqui, ó. O mês vai receber 1 mais 1, 2, mod 2 e vai dar 2, certo? 1 de fevereiro, tá ok? Beleza. Tá, e agora vamos olhar. Se o mês for igual a 1, quer dizer o quê? Quer dizer que o mês era 12. Então quando eu fiz mês mais 1, 12 mais 1 deu 13.
13 mod 12 deu agora 1, certo? Então, se o mês foi igual a 1, quer dizer que virou o ano. Então, aí aqui eu tenho uma atribuição bem mais simples, que é ano recebe ano mais 1. Ok? Então aqui eu vou encerrar o C, fim do C. Ok? O fim do outro C. Tá ok? Vamos lá. Então aqui eu fechei esse procedimento. Ok? Esse procedimento que ele vai fazer? Ele vai receber uma data, dia, mês e ano, tá? E vai transformar ele em dia, mês e ano. Repara que eu apenas modifiquei o conteúdo das próprias variáveis, ou seja, a própria variável dia vai receber o próprio dia, que seria o próximo dia. A própria variável mês vai receber o próprio mês. E a variável ano vai receber o ano, ok? Algumas só vão ser alteradas em determinadas situações. Por exemplo, se eu colocar o dia 20 de janeiro, tá? O próximo dia não altera nem o mês e nem o ano. Então, obviamente, ele vai rodar isso aqui, vai alterar o dia não vai ser 1, então ele não vai entrar nesse laço aqui, ó, e ele não vai alterar nem mês e nem ano, tá? Da mesma forma, se for de um mês que não seja dezembro, ele vai entrar, pode entrar por aqui, por exemplo, vai alterar só o mês, mas aí o próximo mês nunca vai ser o 1, então ele não vai alterar o ano, tá? Então ele só vai alterar de acordo com o que for necessário, tá? Vamos lá então. Então agora aqui eu começo o procedimento. Então isso aqui, tá? Seria a caixa preta, digamos assim, né? Nessa casa aqui é caixa branca porque nós sabemos o que está dentro dela, né? Mas seria equivalente ao código que seria lá da Nunfilhos, lá que a gente não conhecia, tá? Que a gente apenas usou. Então aqui no algoritmo nós vamos utilizar esse camarada aí, tá? Que foi criado. Muito bem, então vamos começar aqui primeiro. Imprima do jeitinho que ele pediu lá. Quantas datas? Quantas datas? Tá? Aí eu vou fazer uma leitura. Leia não datas, por exemplo, tá? Que é o número de datas que vão ser lidas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer com esse depois de ter lido o não datas, é verificar se num datas maior que 0. Por que isso? Vamos olhar lá no enunciado. O enunciado diz que n é maior ou igual a 0. Tá? Se o cara disser quantas datas? 0, quer dizer que não preciso coletar data nenhuma. Então a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se o num datas é maior que 0. Tá? Então, se ele entrar nesse C aqui, é porque é maior que 0. Então, eu vou fazer para data recebendo 1 até num datas, faça próximo, ok? Então aqui eu tenho, ó, um para próximo. Então nesse para aqui eu vou rodar quantas vezes seja o número de datas que ele pediu para eu ler. Então para cada data aqui que eu vou fazer do jeitinho que ele pediu lá, ó. Ele pediu que a pergunta fosse data 1, interrogação, tá? Então vamos lá. Então imprima data. Deixa eu trocar esse nome aqui, que esse nome não ficou não. Vou botar aqui, ó.
trocar esse nome, ficou data, vai ficar meio confuso para vocês. Vou botar aqui, ó, índice, um exemplo, tá? Data índice. Tá? Então, quando o índice for 1, vai aparecer data 1, interrogação. Quando o índice for 2, data 2, interrogação. 3 e assim sucessivamente, ok? Então, ele pediu. E aí, agora nós vamos mandar leia, dia, mês e ano. Ok? Lembra que está escrito lá, o que ele vai fazer? A entrada vai ser, ó, lida como 3 números inteiros. Primeiro o dia, o mês e o ano. E o cara tá lançando dia, mês e ano numa única linha, tá? Então ele leu dia, mês e ano, leu as 3 variáveis, tá? E aí, agora eu vou invocar o procedimento. Eu já tenho as datas que foram lidas, eu vou fazer próximo dia, mês, ano. Ok? Então, depois que ele passar por essa linha aqui e ele rodar o próximo dia, nas mesmas variáveis dia, mês e ano vai estar o dia, mês e ano posterior. E aqui ele manda eu fazer o seguinte: escrever dia seguinte e o nome e o dia que foi dado pela alteração, certo? Então eu vou fazer aqui, ó, imprima dia seguinte, 2 pontos, e aí vou fazer dia, mês, ano. Ok? Então, bastante simples, tá? Nesse pedaço de código aqui é o programa principal, ok? E esse pedaço de código aqui é o procedimento. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para ver se cabe os dois na mesma tela. Tá aqui, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho o programa principal e aqui eu tenho o procedimento próximo dia. Esse camarada aqui, por exemplo, podia ser uma biblioteca de terceiros, alguma função que eu desse próximo dia e ele alterasse as variáveis e desse, e eu não soubesse nem como ele fez, tá? Por isso que eu achei interessante mostrar a vocês por causa desse pedaço, você modular o programa em 2 pedaços, o programa principal, tá? Que chama um procedimento de fora, tá? Então, ou seja, ele vai pedir quantas datas, leu a quantidade de datas, e aí ele vai verificar se for maior que 0. Se não for, ele não vai fazer absolutamente nada, tá? Se for, ele entra nesse parafaço aqui, tá? Onde ele vai pedir a data, vai ler a data, vai calcular através do procedimento qual é o próximo dia. Esse procedimento, como usa passagem por referência, vai fazer alteração nas próprias variáveis dia, mês e ano, né? E esse procedimento vai executar e vai colocar na variável dia, na variável mês e na variável ano qual é o dia, mês e ano posterior. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Continue nos acompanhando, continue pedindo aí que nós vamos fazendo cada vez mais para vocês, ok? Um abração e fica com Deus.